Amigos, irmãos e irmãs do nosso querido MAP, sejam bem-vindos ao nosso programa Reflexões à Luz do Espiritismo, trazendo hoje um tema para despertar a curiosidade e trazer informações que, cruzadas e combinadas com o conhecimento espírita, vão nos ajudar, conforme temos estudado e visto, a compreender os nossos processos dessa nossa vivência diária de relação com o plano espiritual, comparando e aprendendo com as nossas vivências no plano material. O tema da reunião de hoje é Parasitas Espirituais, Contaminação. Um trabalho desenvolvido pelo nosso querido Miguel Queiroz, um estudo abrangente, de muita dedicação, e que agora, apresentando, pedimos que o Miguel dê início a essa verdadeira dissertação. Espero que todos gostem e aproveitem bastante sobre os nossos parasitas e como tratá-los. Miguel, à vontade. Obrigado, Paulinho. Meus irmãos, é uma alegria retornar ao programa. Eu já estava ansioso, para falar sobre esse assunto. É um assunto que todos nós sabemos já, que é a questão da obsessão. Mas a conotação que a gente vai dar nessa exposição, nesse programa, é o parasita espiritual comparado com uma doença contagiosa. Tá? Principalmente nesse momento que nós vivemos, o nosso imaginário, com a questão da Covid, com as vacinas, enfim. E eu queria trazer para essa realidade, uma realidade mais próxima do que nós vivenciamos. Para isso, a gente começa a falar sobre a cadeia de infecção. Como é que acontece a infecção até gerar realmente um estado da doença em nós? Primeiro, começamos pelos germes micro-organismos. Que germes são esses? Que micro-organismos são esses? No reservatório, aonde que eles vivem? Onde é que estão esses germes? A porta de saída, como é que eles saem para chegar até a contaminação? Por onde os germes saem? O modo de transmissão, como que o germe se espalha? A porta de entrada, por onde os germes entram no ser humano? A partir de que portas são essas? E o hospedeiro, essa pessoa que é vulnerável, suscetível à penetração, à contaminação desses germes. Então, isso é uma cadeia de infecção, começando lá fora do nosso corpo, para ser mais exato, até chegar à cura. Germes, micro-organismos conhecidos, bactérias, vírus, fungos, parasitas. Ficaremos nesse para não dar mais extensão, que são os mais conhecidos. A infecção, é interessante chamar a atenção nisso aqui. A infecção dependerá da virulência, que é o grau de agressividade do micro-organismo, versus a capacidade do hospedeiro de resistir ao agressor. Além da virulência, a resistência desses micro-organismos, a capacidade deles resistir no ambiente externo onde estão. Resistir às medicações e principalmente aos antibióticos. Reservatório. O reservatório é distinto, tem o reservatório vivo e o reservatório não vivo. O reservatório vivo é o humano, que é portador saudável ou doente. Um outro reservatório vivo é o animal. Esse animal, por exemplo, é o vetor. Como a Aedes aegypti, trazendo para nós essas doenças tão comuns, como a dengue, a chikungunya, a malária e tantas outras. O reservatório não vivo, o solo, por exemplo, o tétano, o botulismo, a água contaminada por cólera, ameba, os alimentos, salmonela, cólera, os objetos, uma superfície que pode estar contaminada, é um reservatório. O ar, porque tem esses seres que flutuam no ar,
para nos contaminar. A porta de saída. Portal vivo. O portal vivo é qualquer local anatômico que descarrega o fluido biológico contaminado. Por exemplo, sangue, saliva, fezes, urina, vômito, escarro, sêmen, corrimento vaginal, suor, exudados. A gente vai já entender o que é exudados. As vias aéreas das quais a secreção contaminada seria expelida pelo tossir e pelo espirrar. Nós estamos falando da porta de saída. Uma ferida sangrando ou exudativa. Uma ferida que sai aquele líquido contaminante. Ok? A porta de saída, que é um portal não vivo, inclui equipamentos médicos do ambiente que não são limpos, desinfetados adequadamente. Como, por exemplo, armários, colchões, travesseiros, dispositivos médicos. São aquelas ferramentas médicas. Por exemplo, um estetoscópio que não tenha uma boa limpeza, não apresente a satisfação para que não contamine, vai contaminar. Ok? Modo de transmissão. A gente está passando de uma forma bem rápida para que vocês entendam, né, como é que acontece isso, mas que nós já sabemos, com certeza. Então, modo de contaminação é a transferência do micro-organismo do seu ambiente, que é o reservatório, para um indivíduo, podendo acontecer por meio do contato direto ou indireto. Uma gota no ar, o vetor, um mosquito, um veículo, um instrumento. O contato, né, nesse modo de transmissão, o contato direto é de pessoa para pessoa, indireto de pessoa para o objeto, no ambiente, né, o alimento contaminado, quer dizer, indiretamente. As gotículas. Projeção de gotículas quando a pessoa contaminada fala, tosse ou espirra no raio de 1,50 m. Isso a gente está escolado sobre essa, principalmente sobre essa distância que devemos ter, né? Aerossol, projeção de partículas capazes de permanecer suspensas, como nós dissemos, né? Tem micro-organismos que ficam no ar. A grande maioria pesa mais que o ar e cai no chão, né? Mas suspenso no ar por um longo tempo, né? Que podem ser inaladas por nós. Porta de entrada. Como é que os germes penetram no corpo, né? São as áreas do corpo do hospedeiro, são nós, por onde os micro-organismos penetram. Por exemplo, micocutânea. O organismo entra pelas mucosas ou pela pele, feridas, corte, procedimentos invasivos, punção, queimaduras, vias conjuntivas. Por isso que era a recomendação de lavarmos a mão com álcool, depois passarmos o álcool gel para evitar de levar os germes para a boca e para os olhos, né? Não é verdade? Respiratória, por ingestão de comida, respiratória, por inalação da poeira, aerossol ou gotículas, entrada pelas nossas narinas. Digestiva, por indução de comida contaminada, água contaminada, mãos sujas. E eu queria trazer uma reticência aqui na questão das mãos sujas. Nós que somos netinhos, que temos aquelas canduras, aquelas belezinhas dos nossos netos, e sabemos que eles não têm a higiene necessária para que isso seja evitado. O que nós fazemos? Beijamos as mãozinhas daquelas canduras, beijamos os pezinhos e está lá o idoso com aquele comprometimento. Uma outra entrada é a genitourinária. Durante o intercurso sexual. Isso acontece, né? Pelas transmissões do DST. Inserção do caráter urinário, higiene inadequada. Transplacentária. Lembram do mosquito Aedes aegypti quando passava chikungunya, que leva chikungunya, que passava para o bebê que acabava nascendo encefálico via placenta, lembram disso?
Parenteral, picada de inseto, injeção com seringas e agulhas contaminadas, transfusão de sangue. Lembra da contaminação do hemofílico por AIDS numa transfusão? É isso. No hospedeiro, fase da contaminação, a colonização, que é a presença do micro-organismo no hospedeiro, não causará danos, embora continue se multiplicando. A incubação é o período em que o hospedeiro permanece assintomático, não está doente, isso aconteceu muito conosco na Covid, sem nenhum sintoma, podendo passar ao organismo de outra pessoa, que é o portador saudável. Na infecção, ocorre no final da incubação, que esses micro-organismos começam a atacar o hospedeiro, principalmente o seu sistema imunológico, que pode trazer a doença. Ok? Fatores que proporcionam a infecção: genéticos. Uma pessoa que tem um genoma, que tem hereditariedade de um processo debilitante na própria do genoma. A idade, crianças muito pequenas, né, onde o seu sistema imunológico não está amadurecido para conseguir combater. Pessoas idosas, onde esse sistema imunológico já é combalido, menos eficiente. Condições fisiológicas, gravidez, doença, status nutricional, elitismo, o excesso do álcool, as cirurgias recentes, quer dizer, o processo de recuperação de alguma doença facilita essa contaminação. É um fator de infecção. Fatores emocionantes, isso aqui que é importante, que nós temos que levar em consideração. O estresse. O estresse pode atrapalhar o funcionamento do sistema imunológico. E isso vai trazer muitas complicações para nós. O hábito de vida e fatores socioeconômicos, por exemplo, higiene ruim, superpopulação, saneamento ruim, violência, enfim. Então nós vamos comparar, né, o que nós trouxemos da doença contagiosa, dessa cadeia com o Covid, né? No primeiro quadradinho aqui, o SARS-CoV-2 é o germe. Reservatório, morcegos, pangolim, que é um animal parecido com um tatu. O ser humano pode ser o reservatório desses germes. A porta de saída, secreção respiratória, fezes, sangue. Modo de transmissão, as gotículas, que nós já falamos, né, o contato, as áreas contaminadas. Porta de entrada, o trato respiratório, nossas narinas, as conjuntivas, nossos olhos. E o hospedeiro, que é o ser que pode ser contaminado a partir daí da existência dos germes do Covid. E eu queria fazer uma comparação nesses dois gráficos. O gráfico da doença do Covid e o gráfico do nosso tratamento. Tá ok? Que ficaria mais ou menos assim, né? O que foi os germes passaria por círculo. O que foi o reservatório, o agente. O que foi a porta de saída, o ambiente. E assim sucessivamente. Teria mais ou menos essa conformação, né? O círculo girando no sentido horário, o círculo, o agente, o ambiente, a contaminação, o sintoma e o tratamento. Agora, Miguel, depois dessa explanação tão detalhada e tão ilustrativa dessa realidade, que se traduz em conhecimento realmente muito bom para todos nós capturarmos e compreendermos esse processo, qual é a relação que existe? Eu acredito que os nossos irmãos estejam começando a pensar em termos de comparação entre essa cadeia da doença infecciosa, que foi minuciosamente descrita, e o parasita espiritual. Perfeito. Nós começamos naquela primeira caixinha do círculo. Lembram disso? No nosso gráfico, né? E eu trouxe para nós aqui a gente pensar sobre Hebreus 12:1. Eu vou ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande volume de nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E eu queria frisar para nossa reflexão grandes nuvens de testemunha. O que isso quer dizer?
não estamos sozinhos. Não existe segredos, porque conosco, na nossa vivência diária, tem milhares, talvez, dezenas de milhares de espíritos a nos observar, a nos pedir socorro e também com aquelas intenções não tão elegantes, vamos dizer assim. Nós queremos falar dessa influência que tem essa nuvem conosco, né? E eu trouxe só a separação nesse quadrado aqui, né? Que é a influência do desencarnado com o encarnado. Nível de influência. Nós sabemos que a nuvem está lá que nos influencia. E o quanto nós influenciamos essas nuvens. Tá? Não vamos buscar a alta influenciação ou a alta obsessão, enfim, entre vivos e desencarnados. Essa aqui é uma fotografia, um desenho clássico dessa nuvem de influência que nós temos, né? Então nós estamos lotados de tantos espíritos na observação do que nós fazemos, né? Essa nuvem seria, portanto, fonte de estresse, e esse estresse pode ter como causa os tais parasitas espirituais que a gente está querendo acertar e dar a identificação deles? Perfeito. Antes de a gente falar da influência dessa nuvem, vamos falar rapidamente do estresse, que tem tudo a ver com a questão da emoção. Lembra lá na frente sobre a gente ficar atento com a questão das emoções? Em momentos de estresse, o nervosismo, o cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais, tende a ser liberado com uma maior quantidade no nosso organismo. É por isso que, inclusive, o cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, que é acionado juntamente com situações emocionais. O estresse pode ser causado por preocupação no nosso dia a dia, sem dúvida, com excesso de pressão no trabalho, perda do emprego, que é um luto. Pensa no luto poderoso, a perda do emprego. A perda de um amigo, o término de um relacionamento. Olha outro luto. O tempo, sem tempo para o lazer. Pessoas que trabalham, vivem para o trabalho. Surgimento de alguma doença na família, né? São processos emotivos que, para o estresse, é convidativo. Esse ataque de parasita espiritual seria também facilitado por esse descontrole emocional, pelas nossas emoções? Sim, sem dúvida. Tem uma coisa interessante, né? A gente pode estar falando, assim, várias coisas do cortisol, mas ele ajuda no nosso sistema imunológico. Ele reduz as inflamações, contribui para o funcionamento do sistema imune no sentido de o açúcar ser constante no sangue. Então, vocês imaginem, por exemplo, um sistema imunológico deficiente, né, com o cortisol alterado para mais, vai trazer doença cardíaca, aumento do processo da pressão arterial, aumento do açúcar no sangue, problemas intestinais, alterações nervosas, ansiedade, depressão, dor de cabeça. Então, tudo isso traz consequências que elevam o nosso estresse. No sentido próprio daquele artigo no livro Ação e Reação do André Luiz, ele menciona o desejo central, fonte dessa vontade do ser, que fica talvez marcada no contexto das emoções como habilitando emoções descontroladas, será? Sem dúvida, né? Mas eu não esqueci aquela pergunta sobre a influência, né, das nossas emoções no estresse. Eu queria trazer aqui para vocês uma frase de Agostinho que diz o seguinte: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque a fonte é a fonte de todos os vícios. Quando a gente pensa em transformação, principalmente no consultório, a primeira coisa que a gente busca em nós é o quanto nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, somos intolerantes, enfim.
É lógico que as nossas fraquezas espirituais absorvem energias de vários matizes, né? Principalmente as energias que nos trazem prejuízo. Uma vez que a saúde depende do físico, do mental e do espiritual. A gente não pode perder esse foco, né? A gente não é só o corpo, não é só a mente, não é só o psiquismo, mas sim com um conjunto com a espiritualidade, com o espiritual. Agora, no livro de André Luiz, como o Paulinho citou, eu vou trazer um exemplo quando Silas, um mentor do André Luiz, levou para conhecer um processo de obsessão onde 2 obsessores obsidiavam um rapaz. Esse rapaz era sobrinho dele, onde o pai deste sobrinho matou os 2 irmãos para ficar com a riqueza, com a fortuna que deveria ser um dos 3, né? E o desejo central, ele nos traz esses obsessores, que no curso de obsessores, eles aprenderam que é o seguinte: todos nós temos um desejo central. Temos os desejos periféricos, todos nós temos, né? Mas no caso dele, no caso do rapaz, ele tinha um desejo central que era a avareza, que é a falta de magnanimidade, né? É a falta de generosidade, a mesquinhez, a solvenice. Também a cupidez, que é todo desejo, né? De cobiça, de bens materiais, de prazeres sexuais. Então, através desse desejo central, eles puderam chegar até esse rapaz e entrar em contato com ele para ter mecanismo para acionar os desejos periféricos que faziam face ao desejo central. Essa colocação, então, nos dá a entender que, nesse caso, o rapaz estava sendo, ao mesmo tempo, um hospedeiro por causa dos seus desejos e também passará a ter um processo de doença acelerado ao longo da descrição da evolução aí dessa contaminação. E aí, então, Miguel, o que são, então, parasitas espirituais? Para a gente fazer a ponte para o nosso lado espiritual aqui. Perfeito. Mas eu tinha uma coisa da Joana antes de responder essa pergunta do Paulinho. Eu queria ler para vocês um textozinho da Joana lindo. Olha, né? É a sexta. Joana de Ângeles se refere às distrações como tudo que nos tira a atenção do que é essencial ao aprimoramento espiritual. Como foco exagerado na matéria, desvirtuando-nos para o excesso em geral. Daí os vícios, comportamentos e atitudes deletérias. Entre outras mazelas, pois quando mais se tem, mais torna-se perigoso de se iludir com as facilidades que elas proporcionam. E, na mesma proporção também, de se esquecer o que é essencial para a nossa vida, que é o amor ao próximo, a caridade e a fraternidade. Um desejo central corrompido, a gente nem lembra disso, nem percebe. Com certeza. Né? E aí, respondendo à pergunta do Paulinho, o que são parasita espiritual? Parasita espiritual. Eu trouxe um conceito, ou não uma definição, bem próximo da realidade nossa. São espíritos desencarnados que, com intenção ou não, é bom se ressaltar, acabam influenciando espíritos encarnados, trazendo situações desconfortáveis para o seu dia a dia e podem influenciar nos seus pensamentos, nas suas escolhas e até na sua saúde. Bem fácil da gente assimilar, né? É um conceito do nosso dia a dia para perceber o quanto nós estamos, de certa forma, refém dessa nuvem que está à nossa volta. E qual é o objetivo para nós fazermos a ligação desses parasitas no seu ambiente disperso que nós vimos estar aí nos rondando ao procurar um encarnado como nós? Perfeito. Sabe qual é o objetivo do parasita espiritual? As sensações físicas.
Porque através das sensações físicas é que nós vamos buscar a satisfação dos vícios. Por exemplo, do fumo, do cigarro, do álcool, da droga, do sexo, da compulsividade, etc. Porque é o encarnado que tem uma coisa que a gente vai já ver, a vitalidade. Porque sem a vitalidade, se não estarmos vivos no corpo, não teremos sensações físicas. E uma coisa que para ser ressalvada, o parasita ele procura o hospedeiro não pelo caráter, mas pelo comportamento. Isso é interessante. E uma coisa interessante também é a gente ver o fluido vital, que hoje mais próximo da nossa realidade, que é a energia vital, é a vitalidade. E onde é que está isso? Onde na nossa estrutura orgânica, na nossa estrutura encarnada, o que tem? Kardec nos chama a atenção que nós somos espíritos. Temos o perispírito que dá forma a esse espírito, muito comparável de uma forma não tão grosseira, que seria essa energia que, se não tivesse o perispírito, seria dispersa, né? Para nós encarnado, o corpo físico. Sendo que Kardec ficou nesse corpo trino. Mas aí quando nós vamos buscar a teosofia, ela traz os 7 corpos, onde nos chama a atenção para o corpo físico, entre o corpo físico e o perispírito, o duplo etérito. É aqui nesse corpo que mantém o encarnado vivo, é que está a vitalidade. Porque a morte do corpo é a falta da vitalidade. A doença é a diminuição da vitalidade. Entenderam o que eu quero dizer? Então, o parasita vai buscar os efeitos dessa vitalidade. Então, por isso, vai buscar as sensações no encarnado. E quais são esses ambientes, então, onde eles estão dispersos, esses parasitas espirituais? São lugares, né? São lugares do universo dos vícios, né? Aquele que está arraigado à questão do dinheiro, né? Da bebida, do jogo, das drogas. São ambientes dessa natureza, né? Porque um parasita não vai buscar numa creche, por exemplo, não vai buscar num MAP, numa igreja onde está havendo uma missa, um culto, né? Vai buscar nos bares, né? Um bar como esse, por exemplo, né, com tanta gente, não, aqui o parasita se vê alegre em busca daquele que sintoniza o que ele procura, tá? Ali não tem a higienização que você mencionou, no caso de interromper a circulação desses germes, no caso, ou de parasitas, que acontecem nos ambientes mais sadios. Ali é o local adequado para a proliferação deles. Perfeito. Então, assim, qual o objetivo, né? Como é que acontece essa contaminação? Uma vez que ele está no ambiente, como é que acontece a contaminação pelo parasita espiritual? Olha, a contaminação é muito parecida com esse slide, né? São duas pessoas e que uma está se extraindo, né? Energias de uma outra pessoa, tá? Mas foi muito feliz quem fez essa... Tá na internet, interessante. Mas tem tudo a ver com uma faixa de frequência, uma faixa de onda. Nós vemos, por exemplo, na nossa época, nós tínhamos rádio que tinha um dial que você vai sintonizando com a 98. Então, tudo que você quer na 98 está ali no 98 MHz ou coisa parecida, né? Ou então, você vai na 110, mas o que tem na 110 não tem na 98. E assim vice-versa. É como... né, nós observarmos um objeto e nós emitimos o nosso olhar, nossa onda de frequência, e aquele objeto também manda para nós essa frequência para nós percebermos qual é o contorno, qual é a cor desse objeto. Então, ondas de frequências. E Emmanuel tem um textozinho muito interessante sobre essa questão. Olha só que Emmanuel nos explica bem sucintamente. A mente humana é como um espelho, emitindo raios e os assimilando. E são essas radiações mentais emitidas à fonte de luz ou de treva
felicidade ou desventura, céu ou inferno, aonde quer que a pessoa esteja, seja na matéria, seja no plano espiritual. Então são os espelhos a transmitir e receber transmissões. E aí entra a condição de apresentarmos sintomas dessas influências, espelhadas ou não, dos parasitas espirituais. Sim, olha Quais só. são esses sintomas? Sim, olha só uma coisa interessante. Os sintomas, antes do sintoma da influência realmente de um parasita, né, tem os sinais que a gente não percebe. E aquele que convive conosco talvez perceba, mas não tenha um trato e acaba deixando passar. Então são sinais, por exemplo, como o mal-estar. De uma hora para outra a pessoa fica com mal-estar, algo que a pessoa não sabe explicar. Mau humor, esse mau humor que também não sabemos explicar. E a irritação, que é mais ou menos assim, ó. O mau humor é a sensação desagradável de perturbação do organismo, indisposição que não chega a configurar a doença, incômodo, indisposição. É algo que a gente não sabe o que é. Estado de inquietação, estamos inquietos, mas não sabemos a origem disso. De aflição mal definida, uma ansiedade, uma insatisfação. Não é assim que nós nos sentimos com mal-estar? Já o mau humor é um estado de espírito. É uma questão de comportamento nosso, né? De quem não está disposto. É aquele estado de estarmos irritados, desgostosos de alguma coisa, reclamando de tudo. Né? Não tem pessoas assim? Pois é. Tem muito a ver com esse exemplo do copo meio cheio do otimista. Está pela metade. O que o otimista olha para esse copo pela metade? Está meio cheio. Eu acho que todo mundo tomando um pouquinho vai dar para todo mundo. Não é assim, otimista? Já o pessimista, ele diz a mesma quantidade naquele copo pela metade, ele vai dizer, está meio vazio, não vai dar para ninguém. Não é verdade? Isso é o mau humor. A irritação é no limite que nós estamos, né? O estado de nervoso que nós estamos, o nervosismo da cólera, contida, mas a gente expressa de repente pelas nossas feições, é contida. A perda da paciência e se enche de raiva. A gente está ali ruminando. Já viu nós, de vez em quando a gente ruminar, com nada na boca, né? Não é verdade? Exaltação, a gente fala alto, né? E todo o nosso gesto é muito excessivo, é muito vibrante, né? De quem deixa de provocar com facilidade, né? Qualquer coisa, uma pergunta, pessoal, uma pergunta, pronto. Aí ele vai responder com rispidez, com a voz alta e tal, uma certa acebação, tá? Isso já seriam sintomas não, isso ainda de contaminação já ocorrida? Não, isso ainda são sinais. E uma coisa interessante, Paulinho, quando nós estamos nesse processo de mau humor, irritação, mal-estar, a gente começa a perder vitalidade. E o primeiro sintoma que a gente pode acreditar que já estamos de alguma forma influenciados é uma fraqueza, um cansaço, uma perda dessa vitalidade. Não é interessante isso? O parasita, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa tríade de estados de humores, de irritações e mal-estar, ele começa a influenciar-nos com monoideias, ideias obsessivas, para contaminar o nosso campo vibratório e romper com o campo mental. Assim, produzir sintomas, por exemplo, de tristeza, de depressão. Neste momento existe a alteração do comportamento. Isso é uma doença mental. E isso a gente vê a toda hora. Não é mesmo? Então, olha só, uma coisa que era mal-estar passa a ser um sintoma. O que era mau humor torna-se uma paranoia. Estou sempre reclamando. O copo nunca está cheio. E o que era irritação se torna uma agressividade. Não quero mais pergunta aqui na minha aula. E pode gerar até uma questão de violência, né? Então, sim, isso já identifica a influência ativa do parasita espiritual. Sim, perfeito, né? E para a gente
ter uma ideia de quais são os sintomas, porque agora nessa gradação, né, chego lá no mal-estar, na irritação, enfim, para estar no sintoma, a gente vai observar pensamentos negativos. Você conversa com aquela pessoa que ela só fala sobre coisas negativas, nada positivo. Falta de prazer pela vida, pelos relacionamentos, baixa autoestima, choro compulsivo, uma sensibilidade exacerbada, uma suscetibilidade, melindres nesses momentos. Compulsões, por exemplo, de comida, para satisfazer todo esse processo. Eu vou comer, eu vou para as drogas, eu vou para o sexo, ou coisas mais. Dificuldade, né? E brigas no trabalho em casa. O cara chega em casa depois do dia de trabalho com um chefe azedo, né? E a gente vai trazer todo o azedume para casa e vai brigar com a Dona Maria que está lá o dia inteiro nos esperando. Enxaquecas, dores de cabeça com aqueles fogos, né, nas vistas, né? Briga toda hora, dor no estômago, que é onde que estão os chakras das emoções, né? Náuseas e agressividade, né? Sem dúvida. E Miguel, para os nossos ouvintes, que é realmente o que eles estão buscando, como é que a gente trata isso? Quais são as formas de tratamento dessa influência dos parasitas espirituais? Mas antes de a gente ir para o tratamento, a gente já está quase no tempo, né, Paulinho? Mais ou menos, ainda temos tempo. Eu queria trazer para vocês como identificar a obsessão. Presta atenção, é simples, né? Dificuldade de concentrar em motivos otimistas, que é o negativista lá atrás, né? A ausência do ambiente íntimo para levar sentimentos e ação de concentrar e leitura edificante. Cara, você pega qualquer pessoa que está nesses sintomas, ele não consegue ler. Não consegue ler, não absorve nada. Indisposição inexplicável, né? É o excesso, né, de tantos pensamentos que a gente não consegue exercer nada. Uma tristeza sem essa razão aparente, um pressentimento de desastre imediato. Cara, não vou pegar esse ônibus que ele vai bater lá na frente. Irritação surdas, né? Uma coisa constante isso. Queixas, exageros de sensibilidade, aptidão para concentrar, principalmente, né, condenar as pessoas. A culpa é sua, Dona Maria. Porque só chega em casa e você fica me atropelando. Quer ver outro? Pessimismo subretício. Caramba, já tá empate o jogo? Meu Deus, eu acho que vai perder. O time tava ganhando, agora empatou, vai virar. Eles vão virar. É um pessimismo, não consegue perceber isso. Uma interpretação forçada dos fatos e atitudes suas e dos outros, que você não sabe, não pode corresponder à realidade. Sabe o que é? O parasita, ele é um filtro. Prestem atenção, ele é um filtro. A realidade está acontecendo, mas para eu perceber essa realidade, eu passo por um filtro, que é o parasita. Então, qual é a resposta? Eu respondo com algo que não tem nada a ver com a realidade. Uma palavra de carinho, eu posso interpretar como uma palavra, por exemplo, de manipulação. Porque o filtro não me deixa eu ver que é uma palavra de carinho. Hiperemotividade, a depressão companheira. Ânsia de investir no papel de vítima. Meu Deus, como são vitimados. O obsediado é uma vítima. É uma vítima do mundo, da vida. Automartírio, eu estou no martírio, Miguel. Cada dia que eu amanheço é um martírio, é só sofrimento. Automartírio. Teimosia, olha só que coisa interessante. Teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Qual é o obsidiado que vai dizer, não, pô, eu vou lá no MAP para me desobsidiar, vou passar de uma apometria para me dizer. É difícil, né? Porque o filtro está lá. Então podemos agora dizer como é que a gente trata isso? Esse é o ponto-chave da questão. Né? Então eu trouxe no tratamento, né, essa mão como indicativo para vocês refletirem. E trouxe Jesus. Olha o que ele nos diz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus, aquele evangelho nos traz uma
fórmula de conduta de sermos melhores a cada dia e termos a proteção do nosso sistema imunológico e aqui do nosso sistema mental. Se a gente estiver com esse olhar de bondade, de acolhimento, de favorecimento do outro, meu Deus, os parasitas vão ficar loucos conosco, não é verdade? Esse tratamento se baseia no seguinte: evangelização, água fluidificada, a gente conhece isso, não é verdade? Passes, preces e desobsessão. Por que eu coloquei primeiro aqui na nossa caixinha evangelização? Porque se nós não transformarmos um comportamento, isso não só a ação do comportamento, mas o comportamento de pensar, de interpretar, é uma brecha para a entrada de todo e qualquer parasita. Passes resolve, sem dúvida. Água fluidificada, uma maravilha. Preces, desobsessão, maravilha. Mas se nós não buscarmos a evangelização, o conhecimento do amar ao próximo como a nós mesmos, a fila anda. E uma coisa interessante de tudo isso, sabe o que acontece? Reforma íntima. A reforma íntima, ela nos transforma. A gente sai de um carvão escuro para um diamante que brilha. Não é fácil. É muito trabalho, é muita busca, muita dedicação. Como Joana de Ângeles. A gente não entrar na distração que ela nos diz. Porque a matéria, ela é altamente hipnótica, é sedutora. E o mal é altamente agressivo. O mal nos busca porque nós somos pessoas que buscam o bem, somos singelos. O bem não tem atratividade. O bem é reservado, se guarda. Mas o mal está aí, batendo palma pra gente, né? E para finalizar, como é que a gente evita, algumas dicas para evitar essa influenciação ou esse contágio e contaminação dos parasitas espirituais? Eu trouxe o exercício da reforma íntima de Chico. Eu trouxe 10, são 20. Para a gente perceber e refletir. Executar alegremente as próprias obrigações. Cara, não tem a melhor coisa a gente trabalhar nas coisas que nós gostamos e gostar de fazer aquilo. Silenciar diante da ofensa. Nesse momento eu lembro no nosso lar, com aquela água da paciência, vocês lembram? Põe a água na boca e escuta. Por exemplo, nós queremos invadir a narrativa do outro, cara. Escuta. Alegrar-se com a alegria dos outros. Meu Deus, não tem a coisa mais contagiante de o outro alegre. Que a gente fica, caramba, é sensacional, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Nós fazemos as coisas espontâneas. Ninguém precisa de elogio. Talvez de uma motivação. Perfeito. Mas ficar esperando o elogio de alguém, o reconhecimento de alguém, emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nada melhor que o contraditório. Você sabe qual é o maior contraditório da nossa história? Jesus. Treinar a paciência constantemente, ajudar espontaneamente, não dizer mal de ninguém. Desculpar-se, tem desculpa. Eu vou me desculpar com o Paulinho com algum motivo? Não, cara, espontaneamente eu cometi uma gafe, eu cometi alguma coisa, e Paulinho, desculpa aí, cara. E ele, tudo bem, vamos em frente. Né? Ter essa sinceridade, ter essa lealdade conosco. Excelente. E assim estamos chegando ao final do nosso programa, sabendo que foram doses visualizadas certamente por quem vai assistir, esperando que provoque e estimule a continuidade do estudo e das pesquisas para valorizar esse tempo. Agradecemos muito a audiência de todos e eu passo ao Miguel para suas últimas palavras também. Olha, obrigado.
Deus os abençoe. Toda vez que eu venho aqui o MAP, né? Não sei se vocês já prestaram atenção nas nossas lives, né? Eu acabo indo às lágrimas de emoção. Porque é um ambiente tão prazeroso, né? Mas eu quero agradecer de vocês terem assistido nós aqui na nossa live, né? Que foi feita com muito carinho, muito amor, muita compreensão, trazendo o máximo possível para a nossa realidade do nosso dia a dia. Contamos com vocês na próxima vez. Um beijão no coração. Graças a Deus.